Bom, pessoal, eu vou dar início, então, para a gente também tentar manter a pontualidade. O pessoal que for entrando, a gente vai admitindo aqui na sala, né? Então, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença. Eu espero que esteja todo mundo bem. Agradeço ao nosso palestrante do dia, o Dr. Gustavo Arcoverde, pela disponibilidade, né, de bater esse papo aqui com a gente. E é com muito prazer que, em nome do coletivo de representação discente, que somos eu, Renata, o Sérgio e a Yara, a gente vai dar continuidade ao primeiro ciclo de seminários sobre ciências do sistema terrestre. Então, desde o início do ano, a gente já vem desenvolvendo essa ideia de ter esse ciclo de seminários, né, um espaço virtual nesse momento, né, de livre circulação de ideias, de trabalhos, no âmbito da ciência do sistema terrestre. Os seminários eles vão até novembro, então a gente está agora na reta final do ciclo. Todos estão sendo gravados e disponibilizados no canal do YouTube da PG. Daqui a pouco vai estar o link aí no chat. E eu vou pedir para vocês, então, conferirem também o restante da programação no site e se inscrever também nas palestras de interesse de vocês, que vocês ainda querem assistir. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao ciclo e hoje, como eu falei, o palestrante é o Gustavo, que vai falar sobre a conceituação e construção de indicadores para sistemas socioecológicos e sustentabilidade. Então, o Gustavo ele é geógrafo pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado em sensoriamento remoto pelo INPE. Hoje ele é servidor da DIAB, né, da nossa divisão de impactos, adaptação e vulnerabilidade da Coordenação Geral de Ciências da Terra, do INPE, e ele tem trabalhado com indicadores de sustentabilidade e impactos climáticos, resiliência em sistemas socioecológicos e modelagem de uso da terra. Atualmente, o Gustavo é co-líder do Laboratório de Análise e Indicadores de Sustentabilidade, o LAGES, e é membro pesquisador nos projetos Adapta Brasil, Nexus, Caminho para a Sustentabilidade, Recursos Hídricos na Bacia do Paraíba do Sul, integrando aspectos naturais e antrópicos, e também no projeto Depois da Instalação de Hidrelétricas, Processos Sociais e Ambientais que ocorrem depois da construção de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, na Amazônia brasileira. Bom, então, depois dessa introdução, né, eu vou avisar para você, Gustavo, quando estiver faltando uns 5 minutos para os 40, pode ser? Beleza. Pode ser. E vou pedir para a galera ir colocando as perguntas aí no chat, que a gente vai juntando para perguntar no final para o Gustavo. Aos alunos da PG, não esquecer de registrar o nome e o número da matrícula. Se tiver gente aqui de outras PGs também e quiserem registrar a presença, tudo bem, e aí depois vocês veem só como que vai contabilizar isso com a coordenação de vocês. Tá bom? Então, Gustavo, muito obrigada, a palavra é sua agora, pode ficar à vontade. Legal. Obrigado, Yara. Obrigado a todos e a todas pelo convite aí. Muito honrado. Eu já posso compartilhar a tela, Yara? Pode sim. Pode ser? Legal, deixa eu só baixar aqui essa parte. Ok. Bom, vou tentar me ater aos 40 minutos, certo? Tá. Então tá, pessoal. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa questão da conceituação, né, construção de indicadores para sistemas socioecológicos e sustentabilidade, tá? Mas antes disso, desculpa, mas vou seguir primeiro um roteiro aqui, né, falar sobre essa problemática, né, que envolve essa questão, a questão dos recursos naturais, a contextualização do seu sistema socioecológico, sustentabilidade, por que usar esses indicadores, né? Falar um pouco da conceituação dos indicadores e algumas aplicações, tá? Bom, falando da problemática, né? Eu queria me ater um pouco aqui sobre uma questão sobre recursos naturais, né? Que, na verdade, é um paradigma que bem ocidental, né? Que a gente vê o meio ambiente como um recurso, mas nem sempre é feito dessa forma, né?
Então, eu vou pegar esse paradigma mais utilitarista mesmo, que é o que, na verdade, desencadeou toda essa lógica da ecologia humana, né? Então, assim, remetendo a Harding, né, pensando numa questão um pouco assim de benefícios individuais, né? Por exemplo, aqui se nesse pasto aqui, se todo mundo tiver a ideia de colocar uma vaca, né, um boi, né, você tem uma maximização da sua produção individual máxima, né? Isso a curto prazo, né? Só que como digamos assim esse pasto aqui nesse modelo ele é comum, né? A longo prazo, se todos pensarem dessa forma, né, dessa forma de maximização individual da produção, a gente vai ver que a perda ela é como coletiva, né? Então existe uma maximização do lucro individual, só que a longo prazo essa perda é coletiva, né? Isso é uma problemática própria dos recursos naturais, né? Que nessa abordagem de bens comuns, né? Isso também é muito patente também na questão de pescas, né? Em águas internacionais, né? Então isso já há muito tempo, né? As pessoas vão pescando e tal, né? E teve um incremento absurdo aí nos últimos 50 anos de tecnologia. Só que da mesma forma que o pasto, né? Isso também pode ter uma derrocada aí no sentido de um bem comum, né? Para a questão coletiva. Então, essa problemática, ela vem sendo construída, né? Já há algum tempo, né? Já na segunda metade do século XX, e remete muito a uma questão, como eu falei, utilitarista, né? E também, nesse sentido, a gente tem que remeter à questão de bens, né? Aí eu trago aqui digamos assim, umas categorias de bens, né? Já que eu estou falando de recursos naturais, eu falei também de, enfim, de um espaço comum, né? Então, basicamente, sendo bem simplista, né, a gente tem duas dimensões aí, né? A exclusibilidade, ou seja, as pessoas podem ser excluídas do seu uso do bem, desse uso do bem, né? Ou seja, eu tenho bem, eu posso escolher, digamos assim, para quem vai esse bem, digamos, né? E aí também, e isso é muito calcado na questão dos direitos de propriedade, né? Então, desde que não seja coletivo, né? Então, por exemplo, eu posso ter aquele bem ou não, né? E tem a questão da rivalidade, né? Esse bem, ele é ou, né? Ou uma pessoa usa ou outra, uma vez uma pessoa usando esse bem, a outra pessoa é impedida de usar esse bem, né? Esse é o critério da rivalidade. Então, assim, se a gente fazer essa matriz, né, de rivalidade e exclusibilidade, a gente tem diferentes tipos, né, de bens, né, na verdade. Então, tem um bem privado, né? Então, por exemplo, a questão do carro, do sorvete, da roupa, eu tenho, né, eu posso vender exatamente para aquela pessoa de uso privado, né? Por outro lado, tem bens, né, que são privados, mas várias pessoas podem usar ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a internet, TV a cabo, telefonia. Os bens públicos, ele em tese, né, ele não deveria ser nem excluível nem rival, ou seja, as pessoas podem acessar todas ao mesmo tempo e para todos, né? Não tem uma prioridade de uso, né? E os recursos comuns, aí que tá, ele, digamos assim, ele é rival, né? Ele tem uma rivalidade, porque nem sempre às vezes eu posso usar e pedir de outras pessoas usarem com o tempo, né? E ele não é excludível, né? Exclusível, ou seja, não tem a questão da propriedade privada em princípio, né? E aí isso gera uma questão, né? Uma vez que eu não tenho um direcionamento privado, né, mas aí eu tenho uma rivalidade desse recurso, ou seja, eu tenho uma competição, né, a longo prazo esses recursos podem acabar. Que esse é uma categoria dos recursos naturais, né? Então, isso daqui, como a gente pode trabalhar nisso, né? Nessa questão desses recursos comuns, né, sendo rivais e não excluíveis. Peraí, deixa eu passar aqui. Aqui. Pois é, aí, bom, toda essa história vem também da questão de Harding, né?
na década de 60, né? Fez essa elaboração desse problema dos recursos naturais. Ao longo da década de 90, essa pesquisadora, a Orton, né? Eleonora Ostrom, desculpa, ela verificou, né, formas de lidar com esse problema, né? Então, usuários de recursos naturais não são impotentes, né, em sua capacidade de resolver esses dilemas sociais, né, ainda que pelas suas características, né, de rivalidade e exclusão, em busca dos recursos naturais comuns. Mas eles podem desenvolver instituições que são auto-organizadas, né, para governar os bens naturais comuns sem a necessidade de privatizar a propriedade ou imposição da regulamentação estatal. De fato, né, tem estudos que falam que, por exemplo, uma unidade de conservação, se ela é bem gerida, né, que se tem uma boa governança, ela pode ter uma recomposição, uma restauração igual que se não tivesse nenhum uso, né? Então isso demonstra, né, que se você tiver uma boa governança daquele uso, você vai estar o status, o clímax daquela vegetação, por exemplo, vai estar muito igual a se você você fizesse uma gestão de forma com a governança que deve ser feita. E aí ele coloca o papel dos atores, né? E não apenas usuários, né? Que podem cooperar e se auto-organizar para o desenvolvimento de instituições para a governança desses recursos naturais. Aqui eu trago como que surgiu essa questão como eu estou falando vou entrar nos sistemas socioecológicos, né? Então ele vem desde de um determinismo ambiental, né? Já no caso desde o século XVIII aí, XIX, com a geografia de Hatzel, né? Então, que, digamos assim, toda a questão cultural e de uso de recursos eram determinadas pela questão ambiental, né? Ou seja, o homem era visto, as pessoas eram muito mais vistas como um passivo, né, do recurso. E à medida que vai evoluindo, né, ao longo do século XX, né, tem um entendimento de possibilismo em relação a isso, né? Ou seja, o homem ele é um ativo, o ser humano é um ativo, e a sua cultura também exerce uma influência, né, fazendo feedback aí para a questão ambiental, né? E eu não vou me ater muito a essa questão, né, senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando disso, mas a questão toda que eu queria me ater é que isso vai crescendo, né, como um paradigma na antropologia, e ali pela década de 60, 70, com Bertalanffy, né, quando ele começa a desenvolver essas teorias de sistema, né, e tal, isso começa a ser incorporado na ecologia com Odon, né? E aí desemboca, digamos assim, na década de 80, 90, com sistemas socioecológicos, né? Então, que aí que eu resgatei aí a Ostrom. E aí essa abordagem é vista de forma sistêmica, né, complexa, muito diferente do que era o determinismo ambiental aí do século XIX, né? Então, só para resgatar um pouco essa história. Bom, aí o sistema socioecológico, vou passar umas definições aqui, bem rápido. Bom, eu trago essa definição aqui, né, que são sistemas, subsistemas, né, humanos e naturais, eles são entrelaçados, né, necessariamente, de forma interconectada, né, e interdependente, né? Então, eles são codependentes e interconectados, né? E são sistemas associados entre a sociedade e a natureza e que os humanos devem ser vistos como parte, não a parte da natureza, né? Então, trago essa figurinha aqui, né, que é um pouco que aí a gente cai um pouco na questão dos serviços econômicos, serviços ecossistêmicos, etc., né, e não vê a natureza apenas como recurso. Ou seja, as pessoas estão na natureza, né? E aí também é considerado um sistema de propriedades complexas e adaptativas, né? À medida que eu falo que eles são interconectados, interdependentes, e esse estudo vai verificando que eles não têm propriedades lineares, né, e tem feedbacks múltiplos, e a questão da governança dos recursos naturais é um dos principais mecanismos, né, para essa sustentabilidade entre múltiplos fatores multidimensionais, né? Então, não é só apenas a questão de lidar com o recurso e a natureza, mas tem sistemas econômicos, sociais, políticos, etc., que tornam a questão da manutenção da vida humana e do próprio sistema natural muito mais complexa. Então, isso traz um framework aí que a Ostrom traz também na questão dessas interações, né?
dos diferentes, digamos assim, que ela coloca arcabouços, né? Tem um arcabouço de ecossistema, arcabouço de recursos naturais, o recurso das governanças, né? A questão dos atores, dos interesses, né? E os próprios atores, né? Ou seja, os elementos que formam essa governança, né? E eles interagem, né? De múltiplas formas aí, de múltiplas no espaço e no tempo, né? Então, por isso que é um sistema que a gente deve observar de forma complexa. E como eu falei de tempo e espaço, né, cada problemática, digamos assim, cada fenômeno, ele também tem suas propriedades, tanto temporais como espaciais, né? Se a gente traz, por exemplo, fenômenos atmosféricos, né? Então, ele tem, digamos assim, uma distância, uma amplitude geográfica muito grande, né? Mas um tempo X aqui, né? Um tempo, digamos assim, bem menor do que se eu pensar, por exemplo, não sei, esse D aqui, o D não está aqui, ecologia geográfica, atividades agrícolas, né, que levam tempo para cultivo e tal, e tem uma dimensão teoricamente menor, né? Então, entender essas dimensões e situar o problema é necessário, né? Já que o sistema socioecológico você tem que delimitar um problema para você poder atuar, né? Já que ele pode ser muito grande, a sua visada, né? Seu objetivo de estudo. Bom, falando que eu tinha falado, né? Os sistemas eles são complexos, né? Então esse entendimento vem aí desde a década de 90, né? Então essa abordagem complexidade é usada para unir as ciências sociais, biofísicas, né? Para entender, por exemplo, como se dá essa interação do clima, da história, né, da cultura e das ações humanas, né? Então, isso traz necessariamente uma abordagem inter e se não transdisciplinar, né, para você poder, digamos assim, se apropriar dos problemas e conseguir fazer uma análise maior de um sistema socioecológico. E aqui eu trago só um exemplo, né, do sistema complexos adaptativos, né, algumas propriedades desse sistema complexo adaptativo que a gente pode observar desde a simples pigmentação de uma concha, ela tem um padrão complexo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que simples regras, simples interações, você forma uma camada superior emergente que ela é muito mais complexa e traduz até uma função, né? Que não era nem esperada no início desse processo de pigmentação da concha, né? E isso pode ser aplicado aí no sistema socioecológico também, né? Então, pequenos comportamentos, né? Isso leva a uma escala espacial e temporal de outra dimensão, né? E cria outras funções também. Tá. Cadê? É a questão das... tá. Quando eu estava falando da disciplinaridade, né? Eu achei interessante esse gráfico porque ele diferencia, né, a questão da cross-disciplinaridade, da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, essas cores aqui, né, do verdinho para o azul, né, o azul seria o quê? Uma abordagem mais acadêmica, né, de especialistas e tal. Enquanto que a verde é uma abordagem participativa, né, não só do meio acadêmico, certo? De um público amplo, né? Enquanto essa relação em vermelho aí são relações disciplinares, né? O vermelho pontilhado são relações só de comparabilidade, ou seja, não existe praticamente uma troca, só de comparação. E a verdinho são relações interativas, digamos assim, existem trocas de fato em várias dimensões, né? Então, a cross-disciplinaridade, como eu falei, acontece uma troca, né? Por exemplo, eu vou trocar um relatório com outra pessoa e eu vou ler aquilo ali sem nenhum comprometimento, né? Dessa troca de informação. A multidisciplinaridade, ela já existe um comprometimento, né? Só que ela existe uma organicidade muito voltada nesse ponto aqui, né? Nessa bolinha aqui, essa disciplinaridade, que é que vai organizar toda a sistemática com os outros campos da ciência, né? Então, como ele é vermelhinho, também é uma organização disciplinar e ela é muito bem estruturada com uma liderança aqui, né? A interdisciplinaridade, no caso, ela é mais circular, né? Ela ainda é disciplinar, ou seja, vermelhinho aqui,
Só que, assim, existem trocas mútuas e, em princípio, não existe um gestor de uma escola, que eu quero dizer, né? Não existe uma escola que permeia essas trocas disciplinares, né? Só que aqui ela é ainda disciplinar, né? Do meio acadêmico. Aqui, essas trocas acontecem, mas elas não têm. Aqui você pode incluir saberes, né? Tradicionais, por exemplo, né? E eles atuam também nesses conhecimentos, né? Nessa construção do problema, da hipótese, dos resultados, né? Então, só para situar isso aqui, que eu acho que é importante para essa questão. Bom, aí a gente entra na questão da sustentabilidade, né? A gente traz a questão socioecológica, que ela é complexa, só que vou ler essa frase, complexidade também é a base para abordagens integrativas, como a ciência da sustentabilidade e a ecologia econômica. Né? Então, ela implica a manutenção da capacidade de sistemas socioecológicos, por sua vez, sistemas sociais e econômicos. Sociais e ecológicos. Ou seja, a sustentabilidade, ela permeia, né, vamos dizer assim, se isso daqui é um eixo, né, o sistema socioecológico, ele está no meio para você fazer essa transição da sustentabilidade, e aqui ele fala que é muito mais, a sustentabilidade é um processo, né, e não um fim, né, e isso daqui existe uma mudança, né, então esse sistema está toda hora tendo alterações endógenas e exógenas, e existe uma luta, digamos assim, de você se adaptar a essas mudanças, né, para que você consiga ter, digamos assim, um equilíbrio. Mas ele fala que não é equilíbrio, é um desequilíbrio dinâmico, na verdade. Então, você pode ter outras bacias de atração e tal, só que você precisa estar constantemente se adaptando, né, a essas mudanças que ocorrem nesse eixo aí do sistema socioecológico, né? Isso traz uma questão ali da panarquia também de Holling também. E a questão de sustentabilidade, como eu falei, ela não necessariamente está em equilíbrio, né? Mas existem forças de controle, né? Ou seja, as forças que são conhecidas, forçantes desconhecidas, né, de controle, ou seja, quando eu tenho o conhecimento dessas forçantes e quando eu não tenho conhecimento dessas forçantes, certo? E essa mudança, ela pode ter o quê? Um choque rápido ou um choque duradouro. Então, a sustentabilidade, digamos assim, o sistema de governança, né, da sustentabilidade, ela tem que entender esse processo que existem forças que são conhecidas, são desconhecidas, né, e você lida com diferentes dinâmicas, né, abruptas ou de estresse duradouros. Então, uma primeira publicação nesse sentido foi lá em 1713, né? Foi com Karlovitz aqui, né, falando sobre uma questão bem aplicada aí, né, falando sobre a questão do recurso florestal, né, como pode ser mantido para a sustentação das fábricas, né, da Alemanha do século XVIII. E aí ele já trazia esses pilares da sustentabilidade que eu trago aqui, que é a ecologia da natureza, economia e ética social. Aqui também faço uma rápida retrospectiva, né, de como surgiu a questão da sustentabilidade, até a questão do nexo hoje, né, mas eu trago principalmente aqui essa questão do relatório de Brundtland, que ele realmente, digamos assim, ele delimita, é um marco para a delimitação conceitual da sustentabilidade, que seria que as próximas gerações deveriam ter as mesmas oportunidades que as gerações presentes, né, em termos de recurso e bem-estar humano, né? E aqui eu não vou me ater, mas aqui só para vocês terem aí na cabeça alguns marcos, né, nesse sentido aí. E eu vou falar um pouco mais sobre a Agenda 2030. Só que tudo isso, a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma abordagem, já que a gente trabalha com ciência, né, uma abordagem analítica, né, onde a gente a gente consegue ver, digamos assim, pedaços desse grande elefante aí, né? E tudo bem, eu acho que isso faz parte e é necessário. Só que às vezes a gente não vê, talvez, o tamanho ou a dimensão do que você está estudando, né? E quais essas interações, né? Então, existem basicamente duas abordagens aí, claro que elas são cross, né? Deve ter essa mistura entre analítica e integrativa, né? E o que o indicador faz? O indicador, na verdade, ele faz digamos assim, esse deslocamento do analítico para o integrativo. Tá? Então, o indicador é interessante por conta disso, porque ele observa essa complexidade, né, e tenta fazer uma síntese, essa integração do que seria o elefante, né?
Mas não necessariamente, naquele primeiro momento, eu vejo com um elefante, mas depois eu quero saber se ele tem orelha, etc. Né? Então, essa abordagem, na verdade, também não é recente, né? Isso tem uma construção, tem um referencial para isso, e é isso, você tem um método analítico, né? Tudo bem, ele deve ser preservado, né? Só que, assim, você entender o todo, você tem métodos, né, para trabalhar esses diferentes dados, né? E entender, digamos assim, o elefante lá em cima, né? Seria a gente trabalhar em índices. E muitas vezes é interessante para o público, para o gestor, você ter o tamanho do elefante, em vez de você estar estudando a unha do elefante, né? Então, e aí sim, existem diferentes interesses, né? Para você entender esse problema, e os indicadores, no caso, indicadores compostos, né? Eles atuam nessa problemática, né? Eles trazem do analítico para o integrativo. Bom, aqui eu vou chover um pouco no molhado, mas é isso. Os dois grandes objetivos dos indicadores é isso: informar de forma integrativa, né, sobre essa complexidade, né, trazendo aquela pirâmide. Para quê? Para a sociedade, né? Porque, digamos assim, a sociedade, o gestor, ele gostaria de ver esse todo. Qual é o problema, né? Digamos assim, ter uma escala mais ampla desse problema. E também o monitoramento de metas, né? Ou seja, como eu mostrei aquele gráfico lá, esse monitoramento de metas, na verdade, ele quer verificar qual a capacidade adaptativa, para ver se eu alcanço essa sustentabilidade, né? Isso já trazendo para o lado da sustentabilidade, os indicadores, né? Mas poderia ser, por exemplo, um indicador de desempenho de uma fábrica também, desempenho de uma venda de roupa, né? Então, só para contextualizar que o indicador não é só de sustentabilidade, né? Então, assim, você tem essa complexidade, né? Você tem, às vezes, muitas epistemologias científicas para você ter esse método analítico, né? Então, na verdade, a gente quer, digamos assim, traduzir, o indicador almeja traduzir isso para você ter digamos assim, dirimir essa complexidade e você ter um sinal, né? Apenas para você poder ter aquele primeiro contato do que seria esse problema. Na questão das metas, né? Nesse modelo aí SMART, o indicador, como eu falei, das metas, ele é uma propriedade desse modelo de projeto, né? Então, para você ter um projeto de estudo, etc., projeto de uma empresa, você tem que estar constantemente monitorando, né, para ver se eu posso alcançar ele ou não. Da mesma forma, bom, aqui já é uma outra figurinha, né? Por exemplo, se uma pessoa está com febre, não preciso fazer, em princípio, não preciso fazer tantos exames, né? Mas primeiro eu quero saber se eu preciso fazer tantos exames, né? Então, coloco uma termômetro na pessoa para ver se ela está com febre. É um indicador, né? Bom, e aqui o indicador, na verdade, essa meta, né? Aqui ela é uma composição, né? Então, se eu trouxer aqui essas componentes, né, da meta, eu tenho o quê? Na própria meta eu tenho um objetivo, eu tenho um valor, né? Pode ser qualitativo ou quantitativo, eu tenho um prazo, tá? Então, a meta, ela é constituída por isso. E como eu posso acompanhar a meta? Justamente com os indicadores, né? Então, essa frase aqui, até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Eu vou conseguir avaliar através dos indicadores para ver se eu alcanço essa meta. Aí existe também uma diferença que é muito comum, né? O que é indicador? É um dado, é uma estatística, né? Então, aqui eu trago um pouco, né? Então, o dado seria, nesse exemplo aqui, nível de poluição por hora, né? É um dado, uma variável que não quer dizer muita coisa para mim. A estatística seria o que? A média dos níveis de poluição em determinado período, horas do dia, semana e tal. Ou seja, eu consigo delimitar um pouco melhor. E o indicador, eu preciso o quê? Eu preciso atrelar essa informação a uma finalidade, né? Então, seria o quê? Número de dias no ano em que a máxima concentração de poluentes excedeu os padrões primários. Ó. Isso daqui digamos assim, é o melhor indicador possível, né? Então, você tem um dado, você tem uma estatística e você está atrelado a uma referência, aqui são os padrões primários. Esse daqui eu vou repetir. Deixa eu ver. Opa, desculpa, estou olhando para trás aqui. Tá. Então, bom, é importante você ter essas referências, né? Aqui eu trago alguns exemplos, né, da OMS, tem múltiplas referências internacionais, né, para diferentes categorias de indicadores, né? Tem modelos conceituais para os indicadores, né? Então trago aqui só uma pincelada do que de alguns, né, que tem na literatura.
pressão estado-resposta e suas variantes, parâmetros de sustentabilidade, pegada ecológica. Então, assim, esses daí são arcabouços teórico-metodológicos, né, de como você abordar a construção. Aqui a Agenda 2030, digamos assim, que é o mais evidente internacionalmente, né, então ela vem desde dos objetivos do milênio, né, que tinha um objetivo principal de erradicação da pobreza, depois vem o Rio+20, né, e assim por diante. Em 2015 você tem essa conferência aí, que aí você tem alguns princípios, né, não só a erradicação da pobreza, mas uma questão atrelada à questão da sustentabilidade, recursos naturais, enfim, múltiplo diversificado. Aqui são os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, são 169 metas, 231 indicadores globais. Mas a gente tem que observar que essas metas, esses objetivos, eles não podem ser observados de forma isolada, né? Ainda que, claro, isso é um padrão da ONU, né? E muitas vezes a gente também não consegue atrelar, por exemplo, a um caso muito específico. Então, a gente deve analisar isso com muita cautela, né? Na verdade. Então, existem, por exemplo, sei lá, tem metas, por exemplo, que são muito desenvolvimentistas, etc., que a gente ou você não deve estar sempre junta com outras, né? Você não deve trabalhar isoladamente. Então, existem essa rede aí, né? Que ela deve trabalhar de forma conjunta. E aí eu tirei isso aqui do site desse ODS Brasil, que na verdade é um site aí que o IBGE, né, está coordenando, e tem essa construção dos indicadores sobre status, né? Então, tem os indicadores por ODS, né, por os objetivos, e existem muitos que já estão produzidos em análise, sem dados, e que não se aplicam ao Brasil. Então, isso é legal de acompanhar. Isso, claro, isso é um comprometimento a nível global, né? Então, a resolução espacial desses dados, ela se atém à questão do Brasil inteiro. E aí tem uma questão também do IBGE, que ele traz uma tentativa de caracterizar esses indicadores a nível subnacional, né? Olhando, colocando assim uma lupa para o Brasil, né? Então, eles fizeram esse trabalho, que é bem interessante. Hoje eu uso ele mais, do IPEA, que ele traz digamos assim, uma tradução do que seria essa meta. Aqui trago um exemplo da meta 1.4, e ele faz um detalhamento, uma justificativa dessa adequação, quais são os conceitos que estão por trás, né? Então, acho que é interessante trabalhar dessa forma também para o Brasil. E aqui eu vou falar sobre a construção dos indicadores, né? Então, eu trago essa publicação, né, da NARDO, aí, de 2008, que é esse handbook de construção de composição de indicadores, e digamos assim, é o que a gente está utilizando aí mais no LADES, em outras pesquisas do Data Brasil também, e Nexus. Então, ele parte desse framework, desse arcabouço aqui, né, de construção, né? Eu vou detalhar um pouco, assim, rapidamente cada um, que o tempo já está estourando aqui. Então, tem momentos aqui que você tem essa oportunidade de fazer participativas e colaborativas e trabalhar com a a transdisciplinaridade, né? Então, são algumas etapas dessa construção que você consegue trabalhar. Aqui eu apontei na minha forma que eu observo, né? Mas com certeza pode ter outras etapas que pode ter outras abordagens colaborativas. Bom, deixa eu tirar aqui essa parte. Primeiro, você tem que, digamos assim, você tem que localizar, né, a questão teórica, né, qual marco referencial que você vai adotar, se é de composição de indicadores, se é barômetro de sustentabilidade, se é PIR, etc. Então, é aquele negócio, não é possível medir bem algo se você não sabe nem como você vai medir também, né? Então, você tem que partir desse princípio. A seleção dos dados, né? Então, assim, não é a falta de medidas que dificulta, né, uma avaliação de desempenho, mas sim a limitação dos dados específicos ou a grande disponibilidade de outros indicadores. Então, você parte do princípio que você não vai trabalhar, digamos assim, numa grande complexidade quando você trabalha com indicadores, mas sim você vai trabalhar com sínteses, né? O que é mais importante para comunicar e traduzir essa complexidade. Então é isso, você vai atacar esses pontos, né? Relevância para as políticas públicas, a simplicidade, a validade, disponibilidade temporal adequada, se aquele dado está acessível, né? Se ele tem sensibilidade, confiabilidade e comparabilidade. Tá?
E também, claro, você trabalhando com dados, com certeza você vai se deparar com dados ausentes, né? Isso é muito comum. Então, você tem tratamentos para isso, né? Tem múltiplas metodologias para você trabalhar isso aqui, né? Técnicas estatísticas, ou simplesmente eliminar uma linha inteira da sua tabela, etc., né? Você pode trabalhar, então você tem a questão, antes de você começar, digamos assim, a trabalhar, você tem que entender seus dados, né? Então você tem que ver, por exemplo, qual a similaridade de um dado com o outro, né? Se muitos dados são muito parecidos, aquilo ali vai acabar puxando o seu índice, seu indicador ali para um lado, né? Então é interessante você trabalhar essa correlação, essa análise de correspondência, clusterizar, né? Entender quais são os grandes grupos. E a normalização, claro, seria um passo fundamental quando você está trabalhando com dados quantitativos, né? Então, você tem que entender esse dado primeiro, né? Uma vez já fazendo o trabalho dos dados, né? Que não tem valores, por exemplo, é super adequado você entender os outliers e fazer algum tratamento, porque aquele outlier ele pode puxar teu dado e você não vai conseguir ver o grande escopo da tua variância aí, né? Do seu dado. Então, tem algumas técnicas para isso, né? Para você trabalhar essa questão dos outliers, tá? E a questão do reescalonamento, né? Que também é colocar tudo na mesma régua, né? Então, o que é comparável, né? Será que um trabalhador, assim, com R$ 3.000 por mês tem a mesma qualidade de vida em todo o Brasil, né? Doenças de convirculação hídrica se manifestam igualmente em todos os climas. Então, esse tipo de coisa, quando você faz a normalização, você tem que ter muito cuidado, né? E uma opção dessa é você trabalhar com extratos, né? Extratos de normalização. E eu trago aqui, isso é um tipo de extrato, né, que foi feito baseado em algumas variáveis. Então, alguns indicadores, não todos, eles vão ser normalizados em municípios que estão em vermelhos e outros vão ser somente normalizados que estão em azul, né, devido às propriedades aí de cada grupamento desses daí. E o peso, né? O peso também eu considero muito importante, que ele tem várias abordagens, né? Que é aquilo, né? O que mais importa, ele vai ter um peso maior. Então, tem desde avaliação dos especialistas, né? Ou seja, entendidos na área, processos participativos, né? Ou seja, as pessoas, de repente, as pessoas que vão estar usando aqueles dados, eles podem dizer muito melhor sobre o peso daquele dado, aquele indicador, desculpa. Tem dados estatísticos de entropia, análise fatorial exploratória também, tá? Aqui eu trago um exemplo, né, que a gente aplicou lá em Campina Grande, no Adapta Brasil. Então, esses blocos aqui era divergência de pesos, né? Para cada indicador desse daqui, tinha uma divergência de pesos, de ponderação. E foi um critério que a gente usou para dizer que aquele indicador ele deveria ser revisitado, né? Ou seja, indicadores com grande amplitude de peso ou que estivessem muito abaixo, eles foram para uma etapa seguinte, para um workshop, para serem discutidos esses pesos, tá? A agregação também é importante, né? A questão de você entender, retomar, digamos assim, voltar ao início sobre a questão das metas, como você está agrupando esses indicadores. Desculpa. De repente, você tem que fazer novas análises de correlação para você entender como se agrupa, né? Isso. E aqui eu trago um pouco do trabalho que a gente está fazendo no Nexo, que é justamente um exercício de agrupamento, né? Então, esses indicadores eles passam por pesos, né? Esses pesos ele vai ter uma adequação às suas respectivos ODS e metas, por um lado da Agenda 2030, e também vai ter um peso em relação às seguranças, né? Hídrica, energética e alimentar, numa questão de nexo. E no final das contas a gente quer tentar avaliar como que se dão essas sinergias, né? Que na verdade o nexo ele prevê muito isso. Mais do que um desempenho, é a sinergia entre essas camadas. E aqui também eu trago um pouco desse agrupamento, né, as categorias que foram trabalhadas durante o projeto, né, então a gente separou em grupos, esses do lado esquerdo são grupos de trabalho, e eles indicaram indicadores, né, e atribuíram as possíveis ODS, né, as metas de ODS, inclusive. E por sua Gustavo, vez... só para... Desculpa te interromper. Já está terminando. Mais 5 minutinhos, pode ser? Para a gente ir para as perguntas. Pode ser. Mas, já está terminando. tá bom. Tá joia. Então, assim, da mesma forma aqui para o Nexus, né? Então, também teve essa abordagem.
que esse daqui, na verdade, vai ser feito em gabinete, mas baseado nas atribuições dos ODS, a gente vai tentar fazer esse deslocamento para as questões de segurança. E análise de sensibilidade, né? Análise de sensibilidade, que é você entender a inclusão, a sensibilidade. Se eu excluir esse indicador, meu indicador lá no final, meu índice, ele vai se manter igual, muito parecido? Na verdade, é um pouco disso, né? Será que aquele indicador é tão robusto que eu devo mantê-lo ou não? Então, é um pouco disso aqui. E aqui é na questão dos links, né, com outras medidas, né? Então, depois, se fizer toda a construção dos indicadores, é interessante você fazer essas medições, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente algumas plataformas, né, que estão disponíveis na internet aí, né? Então, a questão aí do SDG Index, aí isso para nível global, né? Então, eles pegaram os ODS, né, que são SDG em inglês, e eles verificaram o status, né, como colocaram um score aí para cada ODS. E eles fizeram um trabalho nesse sentido aí. Tem o IDS, que é do IBGE, né, Índice de Desenvolvimento Sustentável, que eles trabalham muito na questão da pegada das suas próprias pesquisas, né, do IBGE, e eles tentam fazer categorizar, né, tem um trabalho de disponibilidade desses indicadores também. No caso aqui, eles são indicadores que não são transformados em índices, tá? Então, eles, digamos assim, é um livro mesmo de disponibilidade de indicadores. Mais voltados à questão de dados mesmo. Tem essa questão das cidades sustentáveis, que é o programa PCS. Então, aqui aí tem uma questão das prefeituras, de elas serem signatárias ou não. E uma vez signatárias, elas seguem alguns protocolos, né? E, na verdade, aí essa plataforma ela atualiza, né, sobre o status, né, o monitoramento dessas cidades, tá? Ainda também na mesma um subprojeto do PCS é que eles se identificaram para essas cidades ou praticamente quase as mesmas e elas fizeram índices, né, em cima desses municípios, né? Então, ou seja, elas veem e aí vem a questão do status das cidades signatárias e baseado nesses indicadores que aí foram levantados, né, no site tem isso, eles colocam o status aí, né, de cada ODS, tá? Então, aí eles fizeram um trabalho bem bacana aí também. Esse também é o Índice de Bem-Estar Urbano, né? Que aí também é bem calcado em algumas metrópoles do Brasil, né? Aqui eu trouxe Goiânia, mas tem outras metrópoles aqui também, eles fazem alguns indicadores nesse sentido, do bem-estar urbano. Aqui é a plataforma Adapta Brasil, né, que a gente trabalha aí com a questão de risco de impacto climático, né? Então já está disponível, né, o site, mas vai ter seu lançamento oficial aí para o Brasil amanhã. Então a gente trabalha com as dimensões do risco de impacto e a gente trabalha muito com a questão da vulnerabilidade, exposição, né? No meio do sistema socioecológico, a gente define um setor estratégico e uma dimensão da ameaça climática, né? Então, nesse caso aqui, é recursos hídricos, o setor estratégico e a ameaça climática é seca. Nesse caso aqui, só tem seca, tá? E aí eu opero também nessa questão da pirâmide, né? À medida que eu vou clicando aqui, eu vou chegando aí nas dimensões, vou chegando nos temas, e aí eu chego nos indicadores simples, tá? Aqui é a plataforma do Monitorear, é uma plataforma bem interessante também, é uma plataforma muito participativa e ela é trabalhada de forma mais itinerante, né, para as políticas públicas de educação ambiental. Então, assim, você vai nessa interação, dessa construção, dessa identificação de indicadores que emana da própria comunidade dessas localidades aqui, você vai, digamos assim, tendo esse observatório, né, de como como está o status, né, dessa construção da política ambiental, de educação ambiental, né? Então, na verdade, é um mapeamento itinerante, né? E você vai acompanhando aí nessas campanhas, né, nessas localidades aí o status das políticas ambientais, educação ambiental. E aí tem esse daqui, que é uma plataforma do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, né, um projeto aí via CGE e com iniciativa do MCTI. Então, é uma plataforma que você tem... primeiro, você tem grandes tipologias, então eles trabalham em cidades e região, trabalham no Brasil todo. Então,
esses apanhados de municípios aqui vão estar sempre permeando a plataforma, e aí você tem categorias aqui, né? Então, eu escolho uma tipologia, por exemplo, análise de agrupamento e mobilidade. Então, para todo o grupo 6 aqui, que é esse mais roxinho, eu vou ter essas características aqui, certo? E aqui, aí você vai ter, digamos assim, soluções específicas, que são essas bolinhas, né? Quais as soluções que existem para daquela determinada tipologia desses municípios, né? Então, é um trabalho bem interessante também. Bom, acho que basicamente é isso aí. Tem bastante coisa para falar, mas era isso, pessoal. Obrigado aí, viu, pela atenção. A gente agradece, Gustavo. Obrigada mesmo. Eu, particularmente, conheço pouco desse mundo dos indicadores, então achei bem interessante a palestra. Eu vou direto para as perguntas. Legal. E a primeira delas é, na verdade, o que a gente está chamando de fio condutor, né, desse ciclo de seminários, que a gente está fazendo a mesma pergunta para todo palestrante. E aí eu queria que você falasse um pouco de qual que é a relação dessa sua palestra com a ciência do sistema terrestre como um todo. Tá. Não, realmente acho que faltando um pouco desse link aí, mas eu acho que visando que a questão dos indicadores, né, para sistemas socioecológicos e sustentabilidade, eu acho que observando o sistema terrestre, né, é observado eu observo como múltiplos sistemas socioecológicos, né, dentro do planeta Terra. Você teria, digamos assim, propriedades que eu apresentei que são inerentes à ciência do sistema terrestre, né? Claro que o sistema terrestre seria de uma ordem escalar planetária, né? Mas também vendo a questão interescalar, né? Também, né? Como também traz a questão dos sistemas socioecológicos. Então, em princípio, assim, eu vejo uma questão mais assim de escala, né? Assim, para você fazer esse link com a ciência do sistema terrestre, assim, particularmente, né? Então, a questão, por exemplo, de mudanças climáticas, né? Então, a mudança climática, a gente tem um componente socioecológico, né? E você tem a questão de capacidade adaptativa também desse sistema socioecológico, né? Só que aí você pode ampliar isso para uma abordagem mais de ciência do sistema terrestre. Não sei se eu respondi, mas eu penso um pouco assim, que é uma questão mais de escala geográfica e temporal mesmo, a Ah, diferença, né? legal. Tá, os dois eu vejo como muito complexos também, né? Então, Uhum. eu tenho uma pergunta que é minha, na verdade, como eu falei, sei pouco desse mundo, né? E aí eu queria saber, você falou um pouquinho, mas acho que talvez seria interessante falar um pouco mais de como que eu sei qual indicador que eu vou usar e se esse indicador está sendo Uhum. representativo, digamos assim, né? Talvez algum exemplo que você já tenha Uhum. vivenciado. Você disse qual arcabouço ou qual indicador, assim, que você pergunta? Qual indicador Qual mesmo? indicador? Tá. Eu acho que depende muito, assim, da delimitação do seu problema, né? O indicador, na verdade, ele é uma ferramenta, né? Digamos assim. Partindo desse princípio, você tem que entender, eu acho que muito bem o seu problema, né? E o indicador ele vai ter muito mais uma análise da síntese, né? Da integração, né? Se você quer percolar entre a análise e a síntese, né? Se você quiser, por exemplo, fazer um modelo, né? Aí eu acho que você nem precisa se ater muito à questão de indicador, né? Aí você vai se ater mais à questão do dado, das variáveis, né? E aí, uma vez modelado, né, por exemplo, o modelo de uso da Terra, você pode extrair indicadores, né? Só que, assim, como eu falei, o indicador ele tem uma particularidade que é isso, a questão da síntese da complexidade e acompanhamento de metas, né? Eu acho que são os dois grandes pilares, né? Então, eu acho que depende muito do seu problema, assim, não tem uma receita de bolo, que eu quero dizer, sabe? Então, eu acho que tem as questões de barômetro de sustentabilidade, por exemplo, enfim, que é a questão de eixos, como se diz, natural, sociedade, aí tem outra vertente que é institucional.
Então, depende muito, assim, do que você quer responder, né? Qual a sua pergunta de pesquisa? Não sei se eu Ah, respondi, mas... não, respondeu. Não, Pelo que eu entendi, vai depender muito do meu objetivo, então, né? E do que eu quero responder também. exato, porque às vezes você não precisa ter, você não precisa trabalhar com indicador necessariamente, entendeu? Desde que você tenha esses dois grandes pilares que eu falei, né? Uhum, Se você, de repente, quer fazer um trabalho mais para a comunicação da sociedade ou para a comunicação de síntese, ou se você quer acompanhar uma meta, por exemplo, dos ODS, né? Uma meta que foi construída, por exemplo, através de cenários, né? Então, assim, você foi com a comunidade, você construiu aquele cenário e a comunidade diz, ó, eu quero alcançar isso, né? Como que você vai monitorar, né? Então, você utiliza alguns indicadores para fazer esse monitoramento e, ao mesmo tempo, comunicar, né? Enfim, as pessoas que estão envolvidas no estudo, né? uhum. Tá, obrigada. A gente tem mais uma pergunta, não sei se o pessoal tiver mais pergunta, pode ir colocando aí no chat. Mas antes da gente ir para essa pergunta, eu queria pedir para o Sérgio e para a Yara soltarem a enquete que a gente está fazendo em toda a palestra, para a gente ter um acompanhamento da avaliação desses seminários. E a última pergunta... antes da última pergunta, tem um comentário aqui da Juscelene. Ela falou: esses 10 passos que ele mostrou é um bom caminho para seguir e verificar se o indicador é válido. Legal. Tá, obrigada, Juscelene. A última pergunta, então, ela vai de encontro um pouco com o fio condutor, né? Tá. Que é a seguinte: Gustavo, a ciência do sistema terrestre é de fato interdisciplinar? Olha, essa é uma pergunta interessante. Polêmica. Assim, deveria ser, né? Assim, por quê? Porque justamente pelo fato de ela ser complexa, né? Como eu falei lá, ao mesmo tempo que o sistema sociológico também o você não fazer uma ciência interdisciplinar, você vai ter uma limitação, né? Da própria escola que você estudou, né? Então, se você, como são ciências prezando a questão da holisticidade, né, a questão da questão visão sinótica, se você não sai um pouco, aquela velha história, né, meio clichê, mas se você não sair da sua caixinha, você vai ter uma visão mais analítica do que integrativa, né? Aquela história, você vai ver a unha do elefante mais. Tudo bem, é ótimo, é isso mesmo. A gente precisa observar isso também. Mas pensando na ciência do sistema terrestre, que ela quer ver mais o elefante, você precisa ter uma pessoa olhando lá atrás do elefante, outra na frente, sabe? Um pouco para você ter essa visão do todo. Então, eu acho que sim. Eu acho que pelo menos, eu acho que deveria ser interdisciplinar, né? Se não transdisciplinar. Mas pelo menos interdisciplinar, eu acho que ela deveria ser. Legal, obrigada. Uhum. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente pode ir caminhando para o final. E aí eu queria agradecer você, Gustavo, pela disponibilidade. Foi bem interessante a palestra de hoje. Queria reforçar também que a gente vai ter seminários até novembro, então para todo mundo ficar ligado no site e se inscreverem nas Uhum. palestras. A próxima vai ser da Laura, no dia 19, se eu não me engano, às 14 horas. Lembrando, então, que todas as palestras dessa também está sendo gravada e disponibilizada no site da PGCST. E agradecer a presença de todo mundo. E acho que é isso. Acho que não temos mais nenhum recado. E obrigado de novo, Gustavo, Tá joia. pela Obrigado, palestra. Renata, e a equipe da PG. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo aí, levando a comunicação aí, né? Enfim, a gente ficar um pouco mais próximo, né? Ainda mais na pandemia aí, acho que é fundamental aí. Parabéns aí pelo trabalho. Viu? Obrigada. É isso então, pessoal. Até a próxima e fiquem em paz. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.